Estamos aqui hoje, dia 29 de maio, nossa primeira roda de conversa do UERJ de Quarentena, com o Pedro Paiva, nosso aluno na ESG e um dos coordenadores do coletivo A Rocinha Resiste. Eu sou a professora Helena de Barros, estamos aqui também com a professora Bianca Martins. Estou aqui. Vamos lá, então? Estamos gravando. Oi, gente, tudo bom? Vamos embora, vamos. Que bom, Pedro, que bom te receber, que bom esse espaço aqui para a gente aprender mais, né? A gente está aqui nessa intenção nesse momento complexo, né? De, além de usar o potencial da nossa profissão, né, do design para produzir, né, artefatos, né, auxílio a hospitais, enfim, e o que for necessário, né, máscaras, né, e comunicações, né, também. A gente tem trabalhado para auxiliar o hospital, né, algumas postagens também de ações de saúde, cuidados pessoais e serviços, né. Eu acho que um dos temas importantes que a gente vai conversar aqui hoje, né, as várias pontas do design, né. E aí é um grande prazer estar recebendo o Pedro, que é um designer mão na massa, empreendedor, né? E estamos aqui para aprender com ele, né? Pedro, eu pedi, então, já começando, né, Helena, gostaria de você se apresentar, né, falar um pouquinho de você, da sua formação, da sua atuação, e já começar comentando também, né, como é que o design na sua vida se relaciona, né, essa coisa do trabalho e vida do cotidiano, que eu sei que você tem uma visão, né, bem juntar os dois, né? Você pode contar para a gente? Beleza. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo bem. Então, cara, como é que eu começo a contar essa história, assim? Eu vou começar por um lado pessoal, assim, como é que eu cheguei no design, né? Eu conto até no meu portfólio, tem uma introdução de como que eu comecei a desenhar, né? E, enfim, minha mãe é costureira e tal. Eu acho que isso tem uma influência. Ela também, tipo, faz uns rabiscos e tal, gosta de trabalhar manualmente. E eu acho que eu devia ter uns 5 anos, por aí, 5, 6 anos. E aí eu tava brincando, assim, no chão e ela me botou um pote de tinta vermelha na minha frente, assim. E eram normais de 300 ml, mas, tipo assim, para uma criança de 6, 5 anos era, tipo, muita tinta, né? Porque a gente tinha as atividades na creche, na escola, mas era tudo orientado, né? Então, tipo assim, galera, hoje é dia do índio, hoje é dia da árvore, desenha tal coisa. Era tudo muito orientado. E minha mãe só deixou aquele pote de tinta e uns papéis, assim. Acho que nesse momento, assim, na minha lembrança, me dá esse estalo. Tipo assim, cara, eu posso criar qualquer coisa, né? Então, me dá essa sensação meio que, tipo, de ser Deus, sabe? Tipo, de poder criar coisas e ter total liberdade, né? Tudo que eu pensasse poderia estar ali naquela forma representada no papel. Então, e a partir daí eu comecei a desenhar. E aí sempre desenhei. E quando chegou a época de fazer vestibular, eu fiquei pensando, tipo, belas artes, design, né, coisas que tinham a ver com desenho. E eu não queria fazer belas artes porque agora depois eu tenho ido estudar arte no Parque Lage, mas eu não queria, tipo, ter isso como profissão porque eu tinha muito uma ideia de querer resolver problemas, né? E eu acho que isso vai estar muito ligado com o que eu faço agora.
eu assistia muito, tipo, o Laboratório de Dexter. Então, eu queria ser meio cientista e tal, e resolver coisas e fazer coisas legais. E aí eu achei que o design era uma boa opção, porque tinha desenho também, muito embora tipo, não seja um pré-requisito, mas tinha alguma coisa ali de desenho, tinha alguma coisa ali de resolver problemas ali de científico. Então, eu faço vestibular, entro para... Aí sou aprovado para a UERJ, e eu lembro que a, assim, o resultado da PUC saía antes, né? Já saía em dezembro. E aí você já tinha que ir lá se inscrever. Então eu já estava inscrito na PUC, e aí estava atrás de bolsa. E aí, tipo, em janeiro saiu o resultado da UERJ. Né? E eu lembro que tipo, ia sair numa segunda-feira, só que no sábado a minha irmã falou assim: Pedro, você passou. E aí eu briguei com ela, eu falei assim, cara, para de me zoar, porque eu só sai segundo resultado. Aí ela falou assim, se eu não acredito, então vai lá olhar. Aí eu vi, tinha passado, aí aquela emoção, né? E eu ainda fiz duas semanas de PUC, porque tinha esse intervalo, a PUC começava, né, era o ano de 2008, a long time ago, e a PUC começava 2 semanas antes do semestre, então fui assistir 2 semanas de aula lá, e aí comecei na ED. E não foi tão difícil escolher assim, porque eu tinha passado lá para a mídia digital, muito embora hoje eu trabalhe com mídia digital, mas na época eu queria... o currículo da ED me contemplava mais, assim, eu não queria tipo, estar definido a trabalhar com mídia digital, eu queria poder experimentar outras coisas. E isso durante o curso, era um desafio, porque eu sabia que eu queria fazer design. Eu não sabia que design que eu queria fazer, porque aí você entra e, tipo assim, tem um leque de opções. Então, eu fui experimentar, né? E aí, a minha história com a EJA, ela é bem dramática, assim, porque eu fui jubilado, né, em 2014. E assim, isso veio por uma série de fatores, né? Tipo, eu acho que aí agora fazendo o link com um favelado periférico no ensino superior, desafios peculiares, assim, tipo, específicos, né? Porque é até o tema que eu estou estudando agora para o projeto final, alunos do ensino médio da rede pública, né? E processo de aprendizagem. E o que é nítido no aluno do terceiro ano do ensino médio, na rede pública, é que ele é aquele jovem que virou adulto, né? E ele já tem uma pressão de casa para assim, cara, e aí? Quando é que você vai começar a contribuir com as contas, né? Então, quando eu vou conversar com esses alunos, tem sempre esse embate. E aí, você vai querer fazer vestibular e tal? E tem até um certo desejo, mas o principal é tipo poder trabalhar, arrumar um emprego, pagar as contas, ajudar em casa, ter sua independência, né? Então, comigo não era diferente. Eu entrei na ED trabalhando, e era complicado porque tipo o primeiro e o segundo ano a gente tinha aula de 8 às 5, né? Era integral. E às vezes eu até tinha que matar a aula para ir trabalhar, né? E aí começou um processo de acúmulo de matérias e tal, até chegar 2014, e eu fui jubilado porque eu atingi o limite de 7 anos, né, para me formar. A secretaria ainda tentou ajudar alguns professores também, me orientando, porque eu poderia fazer o processo, né, para justificar por que eu estava tão atrasado e tal. Mas naquela época eu já não estava muito querendo esse modelo, né, de academia e tal.
E eu queria fazer as coisas. Então, eu decidi não entrar com o processo. E aí eu também já estava estagiando, então eu fui para o mercado. Né? E comecei a fazer freela. E em 2013, na aula da professora Bárbara Saniek, ela abriu uma possibilidade de fazer um projeto para a favela, né? Que era uma das minhas inquietações dentro da faculdade, né? Tipo, poder fazer coisas que eu fosse ver funcionando no mundo real, ou no meu mundo particular. E então ela sugere um tipo de projeto, era uma coisa de mapa, né? De construção de mapas, mapas conceituais, né? Tipo mapas afetivos. E aí ela leva a turma para o Morro dos Prazeres e aí cria uma conexão com um projeto de lá, e aí os alunos têm que tinham que propor coisas para esse projeto. E aí eu falo, Bárbara, eu posso fazer sobre a Rocinha? E ela me dá total liberdade para fazer. E naquela época, 2013, né, era aquele ano das jornadas de junho, que todo mundo foi para a rua e tal. E a reivindicação da Rocinha naquele momento era contra o teleférico, né? Que era uma obra de 700 milhões de reais, que tinha um alto custo de manutenção e que não resolvia o problema de transporte, né? Então, a partir daí, eu faço um exercício que eu chamei de açaí design, né? Que eu estava na época começando a entrar em contato com o termo design thinking, né? Aprender um pouco a metodologia, apesar do que já tendo isso entranhado, né, das aulas da ESG, mas acho que o design thinking ele dá uma formulada que deixa fácil de qualquer um que não designer entender o processo, né? E ali, e assim, aí eu chamei de açaí com design porque a ideia era fazer um exercício para discutir os meios de transporte dentro da Rocinha, e aí chamei os amigos. Então eu adaptei um pouco a metodologia, né? Por exemplo, eu tirei a parte de prototipagem porque eu queria que fosse mais um debate e tal. E aí as pessoas iam fazer, davam as ideias, anotando no guardanapo. Eu também estava na época lendo um livro, The Back of the Napkin, que falava sobre a importância de você conseguir resolver problemas com o desenho, com não designers, né? E como que isso era importante, como grandes ideias surgiram de uma ideia rabiscada no guardanapo. Então eu trouxe isso, eu fazia as pessoas desenharem as ideias enquanto elas conversavam. Era numa praça. E antes de fazer, e como eu estava com muita gente de fora da Rocinha, a ideia era que a gente caminhasse, né, para que essas pessoas, tinha gente da engenharia, da economia, né, tentei fazer um grupo ali multidisciplinar, e aí alguns não conheciam, então a gente deu uma circulada pela Rocinha. E na época, assim, na minha adolescência, uma das coisas que eu mais fazia era, tipo, ligar para o meu melhor amigo, a gente dava uma volta ali pelo morro e parava em algum lugar para tomar um açaí. Hoje a gente continua fazendo isso, mas a gente para tomar uma cerveja. Então, eu acabei trazendo essa ideia, tipo assim, vamos dar uma volta aqui, conhecer o espaço e tomar um açaí e aí sentar para discutir as ideias e tal. E aí tinha gente da Rocinha, gente fora da Rocinha, formei dupla, passei lá as etapas da dinâmica, e ali saíram, assim, 2 horas a gente conseguiu sair com ideias incríveis que poderiam solucionar o problema do transporte. Isso para mim serviu como base fundamental para criticar como o Estado com as suas políticas públicas na favela. Por exemplo, o teleférico era uma obra cara que não resolvia o problema. E eu ali, aluno da graduação, só juntando os amigos, a gente conseguiu resolver o problema. Então, como é que o Estado, com equipamentos e recursos, não consegue resolver?
né? E aí isso começa a despertar o meu interesse político também, entender que o Estado muitas vezes não vai ter o interesse, né? Vai ter a capacidade, mas tem outros interesses rolando para que o problema seja resolvido, né? Então isso foi uma experiência muito boa. Então quando eu saio da ESG em 2014, eu resolvo aplicar para essa metodologia para um edital que chama Social Good Brasil Lab. E lá eu tive, de novo, aulas de Design Thinking e de empreendedorismo, né? Então, era um laboratório muito para a gente botar a mão na prática, era só com projetos de inovação social. E é engraçado, porque hoje o Facebook me lembrou que fez 5 anos que eu soube da notícia que eu tinha passado nesse edital, né? E a gente fez uma formação durante um ano, né? Durante 4 finais de semana em Florianópolis, fazia as imersões, fazia os desafios daqui do Rio, e aí no final tinha o pitch. E aí quando o Facebook me lembrou que fez 5 anos, hoje, para mim foi muito interessante, porque essa semana a gente, do A Rocinha Resiste, criou um produto que é um curso, né, de comunicação comunitária e metodologias de projeto e pesquisa e registro de memória para moradores da favela poderem contar a experiência da pandemia, né? Então, é meio que agora eu tenho meu próprio lab, né? E isso é muito, muito legal. Agora eu posso, tipo, passar esse conhecimento, passar essa experiência da prática para mais pessoas. E aí eu acho que... O Pedro, Eu pulei... Oi, pode falar, Bia. esse edital, como é que era? Você pode contar um pouquinho? Como é que você ficou sabendo disso? Para onde era esse edital? Como é que você aplicou? O que era isso? Era brasileiro? Era um financiamento? Como é que era isso? Tá, isso é interessante. Só para não te interromper de novo depois, eu acho que você pode contar depois como é que você voltou para a ESG. Sim, eu ia chegar lá. Por quê, né? Você já deu spoiler. Não, beleza. Sobre o edital, o que acontece? Lá em 2013, eu crio esse projeto, Açaí com Design, e aí, no final do ano... já em 2014, teve o R-Design de Curitiba. Não, R-Design Florianópolis, isso. Teve o R-Design de Florianópolis e o tema era design voltado para a inovação social. Então, eu apliquei esse projeto e fui lá para o R-Design falar sobre o açaí com design. Para mim, foi um outro momento importante também, porque foi a primeira vez que eu peguei avião, né? E era a galera lá do R que estava custeando isso. Então, eu senti uma importância. Um projeto aqui que eu criei, que saiu da minha cabeça, tá me dando essa oportunidade de viajar e tal. E lá, nesse R-Design, tinha... Aí eu fui lá apresentar, mas também fui assistir palestras, né? E tinha um cara que tinha um projeto de saúde, eu não vou me lembrar direito o nome do projeto e da pessoa, mas ele falou sobre que esse projeto ali que ele estava apresentando, essa solução para a área de saúde, ele tinha aplicado para esse edital, que se chama Social Good Brasil Lab. E assim, no final da apresentação, ele abriu para perguntas e assim, eu sou meio que a Hermione das perguntas, né? A Hermione do Harry Potter, ela sempre levanta para responder. Eu sempre levanto a mão para perguntar, né? Tipo, isso às vezes até deixava a galera da turma meio chateada, porque eu não deixava a aula terminar. Então, ele terminou ali a apresentação, eu levantei a mão. Eu falei, cara, eu tenho esse projeto aqui, você acha que dá para aplicar? E aí ele me incentivou a aplicar. Então, em 2015,
eu acabei passando. Eu tinha que enviar um vídeo contando a história e tal. E aí eu passei para o edital, eles também, tipo, me deram essa bolsa para ficar indo para Florianópolis fazer as imersões. Então, assim, eu estava realizado, estava conseguindo botar coisas na prática, né? Tirando um pouco dessa frustração de não conseguir fazer meus próprios projetos, né? E aí, beleza, aí 2016, 2017 eu passo um período freelando e eu nunca deixei de frequentar a EJA, assim, eu tinha amigos, eu ia para as palestras, eu nunca deixei de gostar de design, né? E eu sempre encontrava a professora Bárbara e ela assim, então, Pedro, quando é que você vai voltar, né? E sempre me dando essa cutucada. E aí teve teve o EJA Aberta, eu não lembro o ano, eu acho que foi 17, né? Isso. E aí no EJA Aberta, a Samara Tanaka, ela me chama para facilitar a desconferência, né? Que era a ideia de criar uma roda e discutir o sucateamento do Estado e a relação da EJA, do design e tal. E como ela sabia que a gente já tinha trabalhado em alguns projetos juntos, ela me chamou para organizar essa roda, né? E aí eu tô ali organizando a roda e aí a galera achando que, tipo, eu era o designer e não sei o quê. E eu só era um cara meio, como eu posso dizer, meio sem vergonha, assim, tipo. Então eu só vou e finjo que eu sei o que eu tô fazendo e funciona. Então, nesse encontro, a Bárbara me cutuca de novo. Falei, Pedro, eu agora sou professor aqui da EJA, eu posso validar o seu processo. Se você quiser, eu posso te ajudar nisso, né? E ali, naquele momento, eu já estava mais estabilizado financeiramente, né? Que é um fator importante, né? Ou seja, eu ia poder dedicar essas horas para ficar estudando e sem me preocupar de estar apertado de grana. E estava bem mais maduro como designer, né? Então, tipo assim, agora eu consigo fazer os trabalhos e não acumular tanto e tal. Já melhorei os meus processos, então eu decido validar, fazer esse processo para voltar. E aí na justificativa eu falei isso, falei que eu saí porque eu trabalhava e tal. E aí só dependia disso, só dependia da EJA falar o ok. Aí beleza, a EJA me deu o ok, me deu essa chance de novo. E eu voltei em 2018. Aí de novo, aquela notícia, né? Tipo, eu tava na academia correndo, aí me liga alguém lá da UERJ, então, seu processo foi deferido. Aí eu, beleza, vou começar. Só que por causa naquele ano, estava tendo a junção dos semestres, né? Sobreposição dos semestres. E ficou uma confusão, porque eu ia entrar para 2018.1, mas 2018.1 virou igual 2018.2. Só que na EJA isso não faz sentido, pelo menos no ano que eu estava, porque o ano que eu estava para entrar ainda era seriado, né? Então foi uma confusão. Então o processo foi deferido em janeiro, eu só fui estudar lá para setembro. Mas beleza, voltei, e aí voltei com gás e querendo concluir, né? E de novo pegando todos os trabalhos que eu podia e falar assim, não, eu vou falar de assuntos que eu acredito que são pertinentes e que vão ser úteis para os meus projetos, né? A Bianca viu isso porque eu fui fazer, eu não lembro agora exatamente o nome da matéria, mas era programação visual e a gente tinha que fazer uma revista. E aí eu fiz a revista de um projeto que eu já queria fazer, que era o Papo de Favela, que era meio que um TED Talk só sobre assuntos da favela. E aí eu fiz essa revista e, tipo, hoje
eu já estou com projetos para usar esse projeto gráfico em algum momento. Então, 2018 foi um ano importante, porque eu volto para a ESG, só que eu tenho que esperar esse intervalo de novo, né? Tipo, de janeiro a setembro. Então, eu fico assim, cara, eu não posso entrar agora numa agência porque eu vou ter que sair daqui a pouco. E também eu não tenho muito o que estudar aqui agora. E aí eu fui buscar coisas. Eu fui fazer hackathon, fui fazer curso de empreendedorismo no Sebrae, o Empretec. E no começo de 2018, a Rocinha ainda estava num momento muito conturbado, com muitas operações policiais. E eu falei assim, cara, eu quero discutir isso, né? E aí, na pelada assim, de basquete, tem um dos meus amigos é jornalista e ele tinha o faveladorracinha.com. Então, no intervalo, eu perguntei, cara, como é que está sendo produzir notícias sobre o que está acontecendo? E realmente é complicado porque produzir notícia na favela, você pode se complicar de um lado ou do outro, né? Se você fala da polícia, se você fala do tráfico, se você fala do Estado, né? A gente tem experiências que o Estado ele aniquila mesmo quem ele quer, né? O favelado, o preto, pobre, né? Então você acaba não conseguindo falar o que tem que ser dito, né? E aí eu conversei isso com ele tipo me passou isso, e eu falei assim, cara, pelo menos entre a gente tem que conversar. E aí eu pensei, eu vou chamar a Michele Silva, que é do jornal Fala Roça, e a gente cria uma roda de conversa sobre o que está acontecendo. E aí, quando eu fui falar com a Michele Silva, a Michele, ela também é uma das nossas professoras desse curso de comunicação. Ela deu aula ontem, e ela já é mais, né, dedo na cara, assim, né? Então ela falou assim, cara, não chama só quem faz jornalismo não, quem faz comunicação comunitária, chama todo mundo. Aí eu falei, beleza, criei lá o evento no Facebook, e eu precisava de um nome, e na época eu tava muito com uma questão que tudo que era produzido sobre favela não vinha da favela, né? Então, tipo, o especialista em favela nunca tinha pisado em favela, né? Então, eu achava muito complicado que o lado de fora determinava o que a favela deveria ser, o que a favela era. Isso me incomodava muito. Então, eu comecei a perguntar no Facebook, assim, o Facebook, naquela época, para mim era o meu laboratório, assim, se eu tivesse uma ideia, por exemplo, essa ideia do açaí com design, eu tive a ideia, assim que eu tive a ideia, eu botei lá no UOL e escrevi como se estivesse pronta. Tipo, aí, galera, vai ter um encontro açaí com design. Se vocês quiserem conhecer a Rocinha, fique atento pro evento. Eu criei isso para, assim, eu não tinha criado nada, mas eu joguei ali para validar se as pessoas iam se interessar. E aí eu comecei a receber respostas, tipo, caraca, me chama assim, não sei o que, quero ir, tal, tal, tal. E aí eu falei, pô, agora eu vou ter que fazer. Aí eu dei um mês e fiz o açaí com design, né? Mas voltando aqui pro A Rocinha Resiste, na época de criar o evento para chamar as pessoas, eu precisava de um nome e eu estava nessa busca de entender o que era favela para as pessoas. E a maioria das respostas vinha muito a palavra resistência, né? Então eu acabei criando, dando o nome de A Rocinha Resiste. E é interessante porque na época também já tinha o Erge Resiste, né? Então é uma palavra que ela tem bastante força, né? Nesse movimento de militância. E eu decidi botar o A porque eu achei que ficava mais poético. A Rocinha Resiste, porque não é uma Rocinha, é a Rocinha. Mas ninguém fala, todo mundo só fala Rocinha Resiste. E tudo bem, mas está lá no logo só para eu ver e já me consola. Então, voltando para a ESG, foi isso. Foi um despertar da professora Bárbara,
e uma maturidade também de poder tipo, tá mais organizado financeiramente e também como designer. E aí eu volto, e aí 2020 eu estou pronto para terminar o TCC, e aí vem a pandemia, né? Então agora eu estou esperando o retorno para finalmente concluir esse episódio aí, depois de 12 anos, praticamente. Ou seja, alunos, não desistam. Helen, vou encaminhar aqui uma pergunta, tá? E, gente, depois a gente vai abrir. A ideia é que todo mundo converse aqui com o Pedro, né? O Pedro, muito interessante. De quantas oportunidades de estar no inverno você teve na vida. Eu me lembro de episódios que você não narrou, falando da carreira roda. Depois você conta essa história. Seu áudio está falhando muito, Bia. Já vou começar de novo. Falhando? Falhou. Fala você. Fala você. Eu estou aqui acompanhando o chat também, se quiser perguntar pelo chat. Tá. Então, Helena, encaminha sua pergunta e vou mandar a minha pelo chat. Tá. Pedro, você falou de várias coisas. Tá dando para me ouvir? Sim. Tá. Você falou de várias coisas que eu acho que são muito chave, né, para a gente pensar o design e pensar a sociedade. Primeiro, você já demonstrou ser essa pessoa muito curiosa, né, que eu acho que é importantíssimo para a gente pensar no que a gente faz, aonde a gente vive e usar o design como uma ferramenta para isso. E aí eu estou pensando em como é que a gente encadeia várias dessas coisas que você falou, né? Primeiro, a gente tem, acho que o design como formação acadêmica, a relação do Estado com a sociedade, né? Então, uma ação que ainda é muito deficiente para resolver os problemas. Então, um estado de abandono de algumas questões sociais. A questão dos editais, que eu acho que é muito importante, a gente está ligado com uma forma de viabilizar algumas ideias. Essa rede de pessoas, como é que a gente consegue conectar as pessoas próximas que estão à nossa volta e que às vezes a gente nem sabe que a gente pode ter ajuda delas, e saber das competências, dos talentos, né? Isso muito inspirado também já pela primeira aula que teve lá no Rocinha Resiste. Então, eu queria que você falasse um pouco desse edital do Rocinha Resiste agora na formação dessas pessoas, como é que você articulou essas pessoas para trabalhar no curso, e como você acha que a gente fica nessa sinuca de bico, né? Se o design ele tem tantas ferramentas para ajudar a gente a resolver problemas, porque a gente ainda está numa sociedade tão problemática, porque a tecnologia avança tanto e os nossos problemas não se resolvem. Como é que a gente pode, com as ferramentas que a gente tem à nossa mão, ajudar a implementar essa transformação da sociedade através do design? Uhum. Eu acho que falando um pouco sobre conexão, assim, e aí também falou, né, o meu perfil curioso. Junto com a ED, eu acho que eu fiz curso de tudo. Eu fui fazer, eu fui para a Escola de Artes Visuais, no Parque Lage, eu fiz curso de Economia Colaborativa, né? Eu acho que nesse de Economia Colaborativa, a gente entende muito como mapear recursos, né? Então, isso foi dessa aula de terceira, né, que foi sobre design, metodologias de pesquisa. A gente falou sobre uma ferramenta que chama Fluxonomia 4D, né? E ela ajuda a gente em nossos recursos em 4 campos: culturais, que são os nossos saberes; mentais, que são
espaços que a gente tem acesso, por exemplo, a ES, que são redes. E o que a gente percebe, comparando os projetos, é que seria 30%. Não, acho que está dando algum defeito aqui no áudio. Perdi o áudio aqui. Talvez tentando tirar o vídeo, talvez o áudio melhore. Fala aí, Eu vou pedir para todo mundo desligar o microfone, acho que já estavam, né? Melhorou? Tá. Oi. Pode continuar, Helena? Pode. Peraí, eu ainda estou com muito eco aqui. Eu acho que eu vou interromper a gravação, eu vou sair e vou entrar de novo para ver se melhora, porque o meu negócio deu um... Posso tirar o vídeo, mas para mim está dando um eco, uma reverberação louca. Oi? Eu vou a gravação, eu vou sair e entrar de novo. Vocês continuam aqui para ver se eu continuo a gravar. Só um segundinho. Tá. Estou fazendo aqui de pergunta. Está me ouvindo, Pedro? Eu estou te ouvindo, mas está bem ruim. Tá ruim, né? Eu vou fazer minha pergunta aqui pelo chat. Eu estou acabando aqui de dizer. Tá. Você viu, né? Ela saiu, né? Eu saí, entrei, para mim melhorou, mas ainda está com muito ruim no áudio. Como é que está para vocês? Achando que é o da Bianca. Oi? Tem alguém que está dando uma super microfonia. Se cortar o microfone da Bianca, agora. Desculpa. Tá, então eu vou pedir para todo mundo cortar o microfone para a gente ver se a gente consegue ouvir o Pedro, tá? Então, Helena, se você está me ouvindo bem, dá um... Isso. Então, agora está perfeito, eu não estou ouvindo mais ruído nenhum. Eu vou voltar, então, à resposta, porque eu acho que eu até me embolei um pouco. Então, quando a gente fala de conexão, a gente, até na aula de terça-feira, quando a gente estava falando sobre mapeamento de recursos, né, a gente entende que, na maioria dos projetos, 30% representam o financeiro. Os outros recursos são os seus recursos sociais, as suas redes, os ambientes que você já tem espaço, que já estão ali sem custo para você, por exemplo, uma escola pública, né? E os seus saberes, né? Seu conhecimento, sua experiência. Então, saber mapear isso ajuda a realizar projetos, né? E quando você fala em rede, como é que eu chamei toda essa galera para ir fazer, para montar o curso comigo, né? Primeiro, eu convidei 3 coletivos da Rocinha, né? Então, tem a Rocinha Resiste, capitaneando, mas a gente convidou também o Fala Roça, que é o jornal aqui da Rocinha, e o Museu Sankofa, que é o museu aqui da Rocinha também. Então, com esses 3 coletivos, a gente começa a montar a ideia do curso, que é falar, e a gente, como a Rocinha Resiste, como nessa experiência de botar a mão na massa, né, de realizar projetos, né, nós somos 4 coordenadores e cada um tem suas expertises, né?
Tem eu com design, tem a Magda Gomes, que é uma engenheira, pesquisadora, né, que também tem estudos na política através do Renova BR e outros coletivos. Tem a Michele Lacerda, que trabalha dentro da Comissão de Direitos Humanos, então tem contato ali com alguns dispositivos da Alerj. Tem o Leandro Castro, que também é pesquisador, assistente social, que tem muito trabalho na ponta, né, que ele consegue entender muito. Ele trabalha diariamente com as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então, juntando essa galera, a gente consegue ter expertises para botar a mão na massa e realizar ideias, né, como essa do curso. Né? E o Museu Sankofa, ele traz muito esse cuidado com a memória da Rocinha e como pensar a memória conectando com um presente para pensar um futuro melhor. E o Fala Roça é esse nosso referencial de comunicação, de como comunicar para a favela, de como falar de dentro da favela para dentro e para fora também, né? Como criar essa narrativa própria. Porque uma das questões do A Rocinha Resiste também é a gente criar uma narrativa, né? Como eu falei, a gente estava muito... a gente recebia muito uma... Como é que eu vou dizer? Tinha muita coisa se falando sobre a favela de pessoas que não eram da favela. Então, a gente queria criar as nossas próprias narrativas. E o Fala Roça é um desses exemplos de criar uma narrativa de dentro para fora, contando histórias que a gente acha que deveria ser contada. Tá. E aí, de resto de conexões, eu Vou acho pedir que vai... só para, Pedro, só para você complementar um pouco, que eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Ter a visão e a perspectiva, né, de vocês próprios terem a narrativa e trazerem. Fala um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que isso é um ponto importantíssimo, né? Qual é a diferença da narrativa e da temática trazida por vocês e da trazida de fora? Essa sua pergunta, Helena, ela me faz lembrar um tema que eu acho que também é parte da minha prática, é parte do coletivo e eu acho que é parte da solução, que é como que a gente pode hackear, como que a favela pode hackear as tecnologias do fora, combinar com os saberes locais e com essa combinação criar soluções de desenvolvimento para a Rocinha. Então, quando eu vou para o ensino superior estudar design, eu carrego, assim, tem algum vírus que a gente pegou, tem alguma coisa que deu errado, que a gente, que é militante, a gente quer fazer algo para mudar esse sistema, né? Como você falou, assim, essa questão da sociedade, como é que a gente tem tanta ferramenta e a gente não consegue mudar. Do meu ponto de vista, seria tranquilo eu acessar o ensino superior, eu conseguir um trabalho legal, interessante, e ascender a classe média. E ter uma vida, vamos dizer, na medida confortável. Só que, para mim, isso não é suficiente, porque se eu furo a bolha econômica e eu consigo ascender economicamente, o meu melhor amigo da escola vai continuar ali vivendo num ambiente precário, com problemas de infraestrutura, com o Estado oprimindo sempre, né, como o nosso governador fala, mirando na cabecinha. Então, eu não conseguiria resolver a minha vida e deixar quem eu amo, meus familiares, meus amigos, meus vizinhos, numa situação ruim. Então, quando eu estou ali
o acesso a essas ferramentas, me vem assim, não é uma obrigação, mas eu acho que eu não conseguiria fazer diferente de não usar para ajudar o território, né? E eu acho que o grupo que a gente forma tem isso no DNA, de hackear essas tecnologias. E quando eu falo tecnologia, é o saber fazer, né? O design é uma tecnologia, a história, a sociologia é uma tecnologia. E como é que a gente usa isso para trazer desenvolvimento para a favela, né? Eu tenho uma crítica, a gente estava falando na aula também de terça-feira, da crítica da pesquisa sobre favela, né? Então, como que tem tanta pesquisa feita sobre a favela e que não é usada assim, para resolver aquele problema que a pesquisa se propõe, né? Então, eu particularmente ajudei muitos pesquisadores, né? Tipo, sempre vinha alguém querendo fazer uma pesquisa, seja da graduação, do mestrado, de qualquer área. E aí eu ia lá ajudar, só que você passa a perceber, depois de um certo tempo, que a pessoa vai lá, ela pesquisa, ela gera um conhecimento que pode ser útil para a favela, para resolver aquela questão, só que o intuito dela é o título, né? É a graduação. Pessoal. Então, isso que o grupo tem, isso que o coletivo tem, de hackear essas tecnologias e trazer desenvolvimento, também é uma provocação, que eu não lembro em que momento da ESG eu tive isso, que também era um aluno, ainda na graduação, falando das suas experiências. Acho que era uma apresentação sobre intercâmbio, algo assim. E aí ele comentou e falou assim, cara, quantos projetos tem na estante da ESG? Quantos projetos finais tem ali? Quantos desses projetos poderiam resolver um problema muito importante? E quantos projetos resolveram, né? Então, eu acho que dentro da academia a gente produz muito conhecimento, mas falta um clique da prática. E assim, eu falo isso como crítica, mas assim, com imenso respeito, porque é algo que eu tento descobrir, sabe? Eu não estou aqui também só para cagar regra sabe, e não estou nem aí. Não, o que eu tento descobrir é como pegar todo esse potencial que está ali na estante da nossa biblioteca e realmente resolver o problema. Dentro do Arrocinha Resiste, a gente cria rodas de debate, né? E essa parte ela é muito importante. A gente sente esse potencial que tem a roda, o potencial de cura mesmo. Que as pessoas vão lá, falam as suas angústias, suas experiências, e a gente sai muito reenergizado. Mas, para mim, o principal é o que acontece depois da reunião. A reunião é importante, é o momento chave. Mas quais são os desdobramentos, quais são os encaminhamentos, né? Então, que hoje, por exemplo, né, a gente está aqui conversando, tem alunos, professores, a gente está levantando questões. O que a gente faz saindo daqui, né? Acho que é algo que a gente pode levar, né? Eu, a professora Bianca, a professora Helena, a gente tem falado como que a gente pode fazer coisas, né, nesse período de pandemia, e eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nesse clique do falar sobre para o problema começar a não existir. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente quando a gente criou a Racinha Resiste, veio muito porque a gente estava tomando tiro mesmo. Tinha marca de tiro na minha porta, tinham pessoas morrendo, né?
E a gente senta para falar disso. Qual que é o momento que a gente quer chegar? É um momento que a gente não está tomando tiro. Falar sobre é um passo, né? Então, tem outros passos, propor soluções, propor políticas públicas, protestar, votar, criar um ambiente de conversa com a sociedade, sabe? Tem esses outros processos até a gente chegar e não tomar tiro na favela, né? Tem essas semanas, né? Quantos que não morreram em operações, né? A gente está em isolamento e o problema do coronavírus não acabou com os problemas que a favela tinha, né? Então, a gente pode ficar qual é esse ponto de virada? O falar sobre para o problema não existir mais. Porque tem uma linha aí de ação. Então, Helena, quando você fala como é que a gente tem tanta ferramenta e não muda, eu acho que a gente precisa ter interesse, assim. E a gente tem. Eu acho que... Eu não sei se o áudio está me escutando. Bianca, acho que ela comentou. Está com microfonia. Está com muita microfonia. Talvez você possa fazer igual a mim, tentar sair e entrar novamente. Alô? Oi, Helena. Oi. Eu acho que eu acabei pagando aqui um pouco. Eu não sei se eu respondi. Acho que você respondeu e acho que você falou sobre uma coisa muito importante, né? A diferença entre a gente fazer um projeto teórico e conseguir colocar ele na prática, né? Eu acho que esse é um gap muito importante que a gente precisa aprender a botar as coisas em prática, né? Então, e isso tem a ver, claro, com a vontade social, com ter as pessoas certas em jogo, com dinheiro, né? Com um monte de coisas. E que eu acho que essa troca aqui que a gente está fazendo já é um primeiro passo para isso. Bia voltou, vamos ver se o microfone da Bia está funcionando para ela. Melhorou? Acho que melhorou. Melhorou? Vou fazer uma pergunta rápida aqui para desligar logo o áudio para não atrapalhar. Estão ouvindo, né? Ô Pedro, esse último trecho que você estava comentando, né, de que a gente precisa não só conversar, de que existem várias formas de atuação, né, conversar apenas uma delas me fez pensar que depois das conversas ou depois das ideias do brainstorming, né, que é um pouco do que o design se propõe, né, a gente precisa pensar talvez em plano de ação, para um pouco do linguajar, né, do design, planejamento. E eu fico pensando, né, você, uma pergunta meio divã, né, mas você acha que esse tipo de pensamento, né, de querer agir, botar a mão na massa, não ficar só na conversa, ser um curioso, um instigador, aquela pessoa que bota alfinete nos outros, que conecta pontas, pessoas diferentes para agir. Você acha que isso, o design te trouxe um pouco? Você acha que quanto disso também já tem da sua personalidade? Foi um casamento, né, dos conhecimentos que você aprendeu com a sua personalidade? Como é que você acha que o design contribui para você ter esse olhar, né? É a pergunta que eu faço. Vou desligar aqui o áudio e depois ver se o pessoal faz pergunta aí também, né, gente? Então, é bem difícil essa pergunta, é de divã mesmo. Eu acho assim, que da prática do design, né, como a gente estava falando, você bem falou, vamos pensar no design thinking, né? Empatia, definição, brainstorming, protótipo e teste. Já está ali que tem que botar a mão na massa, que tem que usar os recursos que a gente tem. O que é um protótipo? Você ainda não tem todos os equipamentos, os materiais, os ferramentais para resolver aquela questão, mas você tem alguns. Pega esses alguns e testa, porque já gera aprendizado e aí você vai implementando melhorias e depois testa ele no mundo e continua essas melhorias. Então, eu acho que sim, eu acho que o design, isso eu percebo no meu grupo, por exemplo,
quando a gente vai lidar com a galera que é da área de sociologia, de história, né? Uma das primeiras coisas que eu percebi ali na roda é que eu estava aprendendo muito. Falei assim, caraca, eu não tive essa referência histórica, eu não sei isso aí de sociologia. Tipo, o que eu aprendi no ensino médio não é suficiente. Então, eu estava aprendendo muito. O que eu tinha para agregar era esse pensamento projetual. Era tipo assim, ok, entendi a questão, qual é esse caminho que a gente percorre para resolver o problema, né? Então, acho que sim, agrega muito o pensamento projetual para essa prática. Só que eu poderia usar essa prática para o mercado, né? Poderia, tipo, tá ganhando dinheiro aí, tá criando objetos de desejo, né? Tem um momento da aula com o Vandir que eu acho que em mim impactou bastante. Eu acho que a galera talvez não muito, mas ele fala assim, ele dá toda uma aula lá sobre marketing, história, e aí ele termina assim, então, basicamente, a profissão de vocês é criar supérfluos. É criar objetos que as pessoas queiram comprar e alimentem essa sociedade de consumo. E aí deu aquele estalo. Falei, caraca, é isso mesmo. Tipo, eu sou o capitalismo e tal. E aí essa porrada me traz para reflexão. Tipo assim, cara, é isso que é o design. Ou sei lá, ou é isso que é o design medíocre, é isso que é a média. Então, como é que eu faço a mais? Como é que eu não apenas crio supérfluos, né? Então, acho que isso virou uma diretriz para mim e que eu busco até hoje. Agora, tem muita... Quando a gente fala do Arroz Sem Resiste, tem muita coisa de militância, que aí acho que vem de... A favela em si, ela carrega isso, ela carrega um senso de comunidade, né? Eu acho que eu poderia dividir essa história aqui do meu avô, que eu conto sempre, mas talvez a galera não saiba. Meu avô é marceneiro, né? Então, em determinado momento, minha avó se acidentou, ela precisava ir até o ponto de ônibus, pegar ônibus para ir para o hospital. Só que ela não conseguia andar. E os caminhos da favela, né, são muito inacessíveis, são difíceis de caminhar e tal. Então, o que ele fez? Ele pegou uma cadeira, botou 2 varas fixadas, e aí 2 pessoas podiam carregar minha avó até o ponto de ônibus, e dali ela iria para o hospital. E aí ele criou essa solução e aí e aí deixou no quintal, assim. Aí umas semanas depois, uma outra senhora precisava também, aí pegou ali emprestado e criou esse meio de transporte pelos becos, né? E virou uma coisa comunitária. Hoje em dia ele deixa ali no quintal, a galera abre o portão, pega, usa, devolve, né? Então, assim, esse sentimento de comunidade, o favelado tem, né, no seu DNA, né? E o Fred Gelli, ele, em alguma apresentação dele, ele fala que a gente está passando por essa era de co-living, co-working, tudo né? Tudo trabalho em conjunto. E que na favela isso já existe, né? Tipo, isso já é da prática de sempre, porque é o único jeito de fazer, né? Então a gente tem que ter um senso de comunidade, a gente tem que ter um olhar criativo, fazer as gambiarras, e eu acho que daí eu tiro muita referência para mim, para minha prática com o design. Então, quando eu chego num projeto, tipo, não tem os recursos que precisa, não tem tem um desafio para ser realizado, eu acho que eu já estou meio que acostumado, sabe? Então eu falo assim, cara, quais são os recursos que tem aqui agora? Bora fazer, vamos criar o MVP, né? O mínimo produto viável. Para a gente fazer esse curso de comunicação online, qual foi o MVP que eu fiz? Quando a gente começou a fazer as reuniões e eu vi que eu estava aprendendo muito,
E eu acho que foi esse estalo que Bianca e Helena estão tendo também, que é tipo assim, cara, a gente está gerando conhecimento e isso precisa estar registrado em algum lugar, né? Então, o que eu fiz? Peguei o mínimo recurso que eu tinha. Eu tinha um notebook, eu tinha ali a roda, eu abri no YouTube. O YouTube, ele grava, né? O ao vivo dele é só clicar um botão, só botar gravar e fica ali. Então, eu comecei a fazer isso. Eu abria e ali naquela época eu não tinha a intenção de fazer uma transmissão ao vivo, ter audiência, eu só queria deixar registrado. E aquela era a maneira mais fácil. Era abrir o notebook, conectar a internet e botar ali gravando, né? Então, a gente fez algumas reuniões, alguns painéis desses aqui que nem a gente está fazendo, e está lá gravado no YouTube. E hoje a gente está avançando. Hoje a gente está fazendo uma transmissão. A gente faz o encontro pelo Meet, pelo Google Meet, transmite para o YouTube, divulga no Instagram. A gente já conseguiu evoluir. Mas tudo isso assim com muito pouco recurso, sabe? Então, eu acho que dá para fazer. Voltando lá na questão da Helena, sobre interesse, né? A gente tem a sociedade que a gente quer, né? E eu acho que a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Então, começa da gente, começa por um despertar interno, individual. Então, se eu quero que tenha uma melhora no desenvolvimento da Rocinha, eu que tenho que fazer, né? Claro que o Estado tem o seu papel, mas primeiro parte de mim. Por quê? Para o Estado fazer o papel dele, eu tenho que ter uma rede que consiga criar um debate sobre política, né? Então, acho que o design ele tem esse poder também de comunicar, né? Então, uma das coisas que eu tento fazer é tornar mais visual, mais palatável as questões políticas que a gente tem para superar, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, né? Então, eu acho que a gente começa a criar transformação. Primeiro dessas redes menores, né? O que a gente está fazendo aqui é a nossa relação Rocinha, ESG, UP, sabe? Essas pequenas conexões começam a transformação. E eu acho que a gente tem que cada vez mais usar a nossa rede, ampliar, porque quando a gente baixa a guarda, entra um presidente igual o que a gente tem agora, né? Então, é muito que o Mano Brown falou na campanha de 2018, a gente tem que falar com a ponta, a gente tem que chegar na ponta, né? Porque a mídia, né, a indústria do consumismo chega de uma maneira fácil. Ela vende ali um alimento que na verdade vai te fazer mal, mas vende barato e faz mal ao meio ambiente, mas sabe, consegue gerar o apelo. E muitas vezes a gente, como designer, está trabalhando nisso, né, para gerar esses apelos para coisas que na verdade fazem mal para o mundo e para as pessoas. Então, como é que a gente... Aí é o desafio. Como é que a gente ganha dinheiro também, paga as contas, e ao mesmo tempo não destrói o mundo, né? Acho que isso é um dos desafios também. O Sherp está com uma pergunta. Eu também já estou com outra que eu queria perguntar aqui, mas, Sherp, você pode ligar aí o vídeo, teu áudio? Espera aí, deixa eu ligar o vídeo também. Tá me vendo? Sim. Fala aí. E aí, tudo bom? Não, é porque uma coisa que tu falou, eu achei legal, assim, no caso, por enquanto, se eu tiver errado alguma coisa, me diz também para eu poder entender melhor. Quem participa dos encontros é quem sabe o que acontece e busca eles, certo? Você diz os encontros da Rocinha Resiste? Isso, das rodas de conversa, isso.
a gente tem uma dificuldade um pouco de chegar na ponta, porque quando eu chamei os meus amigos e aí esses amigos chamaram outros amigos, a gente acabou criando um nicho que todo mundo era meio acadêmico ali, sabe? E a gente criava Sim. as discussões. Mas um dos desafios que a gente criou para esse ano era chegar na ponta, era justamente pensar isso. Cara, como é que esse conhecimento que a gente está gerando aqui, como é que a gente faz para a senhorinha que está lá no seu barraco e não tem acesso à internet? Sabe? Exato, era isso que eu ia Então, perguntar. a gente tinha esse desafio para correr esse ano e nisso aconteceu a pandemia. E quando acontece a pandemia, acontece uma coisa interessante, porque a gente faz uma campanha para arrecadar cestas básicas e entregar para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. E aí a gente chega com nossos corpos nesses locais, né, que normalmente a gente não circula, a Rocinha é muito grande, né? E a Sim, gente sim. começa a olhar essas pessoas, a ouvir. Então a gente está como a Rocinha resiste, a gente está no começo desse processo de chegar na ponta e de criar um diálogo. Tá. Era mais ou menos isso, porque Sim. exatamente, eu ia falar disso da questão do tamanho da Rocinha e dos locais diferentes dentro da Rocinha. Tipo, você vê a demanda de um morador que mora na principal, ali na Estrada da Gávea, é totalmente diferente de alguém lá da Roupa Suja, que não tem nada. Total. Então, como fazer isso chegar a essas pessoas? Pô? É exatamente o que é o desafio que você tinha pra esse ano que o Covid inviabilizou, né? Mas eu acho isso legal porque, quer dizer, acho isso interessante porque, assim, minha família, eu morei na Rocinha há muitos anos. E aí, na minha família, tem um exemplo muito disso que você fala. Oi? Eu percebi que tu já conhecia, porque tu sabia onde Ah, é. Aí, tipo, minha família, por exemplo, sempre teve essa vontade de sair, porque isso que você falou, violência e tudo, já viu algumas guerras, algumas coisas. Então sempre teve esse momento de querer sair, não porque não gosta da Rocinha, mas sim por causa das circunstâncias. E assim, isso foi um movimento muito grande. Então, assim, minha mãe saiu primeiro e aí motivou minha tia a sair também. Só que o tio, ele é um caso diferente. Ele não quer sair. Então, e a questão assim, não é um problema não querer sair, mas ele estar acomodado com a situação que está. Então, como fazer com que pessoas que não têm esse pensamento que você falou, do tipo, que já está em você, de querer mudar, ser a mudança que você quer ver, como levar isso para os outros moradores da Rocinha? Porque a Rocinha, cara, é imensa, imensa. Então, exatamente, era isso que eu ia perguntar. Não, acho ótima essa pergunta. É realmente difícil de comentar, porque como É, a Bianca falou, é uma pergunta de divã. Mas, sim, tem pessoa que quer sair, tem pessoa que quer ficar, e tudo bem a escolha que você fizer. E nesse assunto, a gente, a gente entrou nesse assunto, por exemplo, quando a gente estava discutindo pré-vestibulares, né? Então, desculpa, discutindo o quê? Picotou. pré-vestibular Ah, tá. comunitário. Porque muitos da galera que faz parte do Rocinha Resiste trabalha com pré-vestibular ou é aluno e tal. E a gente estava pensando assim, qual é o objetivo ali, né? Porque, beleza, a gente vai, forma lá o jovem, ele tem acesso ao ensino superior, consegue um emprego maneiro, começa a ganhar bem e leva a família dele para fora. Isso é um movimento totalmente válido e assim, da escolha da pessoa e ela merece isso, né? Se a gente puder usar esse verbo. Mas a questão é, se a gente cria um pré-vestibular voltado só para a pessoa passar no vestibular, só o que a gente vai conseguir é tirar uma pequena parcela da população, né? Porque o pré-vestibular não tem uma escala tão grande, tirar essa galera da Rocinha. E a galera que está em situação vulnerável vai continuar lá. Né? Porque, assim, às vezes nem acesso à educação básica vai ter. Então, a gente percebe que o principal objetivo do pré-vestibular comunitário é criar pensamento crítico. Porque quando a gente tem pessoas que têm um pensamento crítico e que têm um histórico com a favela,
e que carregam, né, uma história, uma vivência da favela. E eles chegam ao ensino superior, que é o meu caso, é o caso de muitas pessoas que estão na política hoje, a favela começa a ser pautada pelo Estado, né? Então, quanto mais acesso a gente dá ao ensino superior para favelados, mais isso acaba chegando no poder público e no final, se transformando em políticas públicas, né? Então, eu acho que quando a gente fala disso, tipo, de sair ou não é uma questão, mas, tipo, se a gente for formar pessoas, que a gente forme principalmente o pensamento crítico, né? Porque mesmo que ela saia, ela vai trazer isso para o trabalho dela, ela vai trazer isso para as discussões das redes dela, né? E a gente vai... e é isso que a gente tem que fazer, criar essa rede, criar esse diálogo, conversar com quem não entendeu, tipo assim, cara, eu não entendo de política. Não, beleza, vamos sentar, deixa eu te ouvir aqui. Porque se a gente continuar ignorando a ponta, né, ignorando a base, aí a gente não consegue mudar, porque aí a gente vira indivíduos, né, tentando lutar contra uma massa e contra um sistema muito forte que controla essa massa. Não sei se eu fiquei meio comunista, mas sei lá. Mas isso que você falou agora, eu acho que é importantíssimo, né, Pedro? Como é que a gente faz esse pensamento crítico, né, deixar de ser uma coisa individual para se transformar numa força coletiva que seja capaz de realmente transformar a vida das pessoas. Né? Queria saber se tem alguém com uma pergunta já engatilhada, que eu acho que é muito mais importante a gente ter perguntas diversas. Alguém queria perguntar alguma coisa agora? Vamos lá, gente. Bota para fora. Camila, já vi que você está aí, Camila. Porque se não tiver uma pergunta agora, eu queria linkar com esse assunto, né, que está dominando as nossas vidas agora, que é a pandemia e a quarentena. E que a gente está vendo que é uma situação que está acirrando ainda mais os problemas conhecidos da nossa sociedade, né, onde quem tem mais dinheiro, mais instrução, mais acesso à informação, consegue se proteger e consegue ter uma vida confortável nesse momento, e que quem tem menos dinheiro, quem tem uma situação mais precária, quem não tem acesso à informação, e quem mora, né, em lugares com muitas aglomerações de pessoas, tem mais dificuldade aos bens de higiene, a saber como se proteger, é quem efetivamente está pegando a doença e quem está sendo responsável por essa situação de caos e de terror que a gente está passando aqui no Brasil, né, onde a gente está tendo muitos e muitos e muitos óbitos, e que a gente conseguir enxergar como a gente vai sair disso está muito difícil. Então, eu queria saber de você, como você acha que a gente pode ter pequenas ações do design, né, que cada um possa fazer e que ajude a gente, como esse trabalho de indivíduo para indivíduo, a transformar isso, especialmente na circunstância da favela, que eu acho que é o ponto mais frágil dessa situação. Eu acho que a gente vem falando um pouco sobre isso, né? Eu, principalmente, quando eu penso como o design pode ser mais útil agora, né, na questão da pandemia, me vem muito a questão do monitoramento, né, do Covid. E aí está muito atrelado à ciência de dados, né, que é algo que eu sou leigo, assim, mas tenho dado uma pesquisada um pouquinho. E eu acho que no momento que a gente está, ciência de dados, ela está aí, né? Tipo, os algoritmos já estão aí
sabendo o que a gente quer e gerando propaganda para a gente nas redes sociais, né? Já tem os bots que estão conversando com a gente, né? E eu acho que a gente tem que saber usar essas tecnologias, né? Acho que o designer, como alguém que agrega múltiplas áreas, né? Que conecta múltiplas áreas, tem que estar ligado nisso também, nessas novas tecnologias. E eu acho que o que a gente pode contribuir muito é como pegar esses gráficos mirabolantes que a galera da tecnologia está fazendo e tornar visual e fazer sentido e orientar o leigo, né, o usuário final, né? E eu acho que a gente tem essa capacidade, essa sensibilidade de pegar essas informações e transformá-las de um jeito que faça sentido para a pessoa e que faça ela tomar decisões. Por exemplo, se a gente tem que falar que essa curva está crescendo, ou que a curva de contágio, né, se ela está crescendo ou não, da maneira que a gente mostra isso, pode influenciar que a pessoa tome mais cuidado ou não, né? Tipo, tem uma... Eu estava trabalhando numa agência de marketing de dados. Então, e eu sou aquele cara chato, que eu chego na mesa do colega e falo, e aí, o que está fazendo? E aí, acabo aprendendo alguma outra coisa ali. Então, eu fiz um amigo nessa última agência, que é o Alexandre, e a gente tem um grupo da agência ainda, né, mesmo que todo mundo já tenha saído. E aí eu perguntei lá, eu falei, galera, alguém está sabendo de pesquisa, de mapeamento do Covid e tal? E ele me mostrou um site muito interessante, que o endereço é Fique em Casa, eu posso até botar aqui depois no chat, e ele quer te convencer a ficar em casa, e aí ele apresenta o porquê, porque ele mostra um gráfico de previsibilidade da curva. Então ele fala assim, ó, vai morrer tanta gente, o gráfico está subindo, o nosso pico vai ser no dia tal, de acordo com os dados que ele recebe e compara lá. Só que você olha ali, é um negócio feio, é um negócio que você fica meio perdido, né? Então, assim, o quão importante era aquela informação e como que a gente poderia ajudar. É um projeto de um aluno da graduação, da UFRJ, né? Só que está ali e talvez, se tivesse o design do lado, ele poderia impactar mais, ter mais alcance e fazer essa coisa que eu falei no começo, né? Que é gerar o resultado final. É tipo, fazer as pessoas não saírem de casa, né? Por exemplo, ou tomarem os cuidados necessários, né? E aí, aproveitando que tem galera aqui da graduação também, eu sou da graduação também, e as professoras, como que a gente também cria conexão com os outros cursos, né? Por que a gente está aqui numa conversa de design, mas não tem a galera de ciências tecnológicas lá da UERJ, ou de humanas, que vai trazer o olhar social, sabe? Então, como é que a gente começa a criar diálogos multidisciplinares para a gente, como designer, falar assim, beleza, eu consigo ajudar aqui, né? E eu estou trazendo o debate muito para o lado visual, mas voltando lá do começo da conversa, quando eu crio a Rocinha Resiste, eu uso design e eu não gero nenhum material gráfico. É sobre organizar pessoas, ideias, né? Que é como a Bianca está falando, que é mais uma coisa de design de serviço, né? Então, será que aí agora a provocação para a mesa aqui? Será que também que não parte da gente criar essa conexão, já que a gente tem esse potencial de fazer essas facilitações de grupos e combinar saberes diferentes, né? Eu acho que a gente pode
uma experiência. Quando eu voltei para a ESG, eu fui fazer lá minha apresentação para a turma, porque eu não conhecia mais ninguém, né? E eu precisava de grupo, né? De fazer um grupo. E aí eu falei, pô, professora, eu acho que eu era na aula da... Não lembro qual era a aula. Mas eu fiz uma apresentação só para falar o que eu já tinha feito, o que eu pretendia fazer. Acho que era a aula da Bárbara mesmo, de programação visual. E eu falei, pô, Bárbara, deixa eu só fazer uma apresentaçãozinha aqui, porque eu não conheço ninguém e eu quero formar grupo, então eu vou ver se a galera se interessa por mim, se alguém quer me puxar para algum grupo. Aí contei lá toda essa minha história do Açaí com Design e tal, e aí eu falei, e aí quando eu conto a história do Racing Resiste, eu falo que começa na pelada de basquete. Aí o Lucas Nono falou assim, pô, cara, eu ouvi tua apresentação, tu joga basquete, agora tem a Atlética, né, da UERJ, e a gente está precisando de gente. Aí eu fui jogar basquete pela Atlética de Comunicação. E chegando lá, eu acho que tem eu, de design, da ESG, tem o Arthur, né, e tinha o Lucas Nono na época. E aí eu passo a ir toda semana para o UERJ, que era uma coisa que a gente, ESGiano, nunca faz, né? E eu vou lá na UERJ e começo a conversar com a galera de comunicação, que estão em outros processos, falando sobre outras coisas, com outros saberes, e eu começo a me alimentar disso também. Assim, caraca, então você tem uma, sei lá, um dos meus amigos, o Teixeira, que é pivô também, ele tem uma conta no Medium, que ele tem os textos dele, tem os artigos dele. Aí eu falei, cara, que interessante, tipo, eu também quero escrever e tal, e a gente começou a falar sobre isso. E assim, como que o design também tem que gerar texto e artigos críticos, né? E aí eu comecei a falar com ele que era de jornalismo, que isso para ele já era algo assim, né? Já estava mais ambientado, né? Então, eu acho que a gente, indo para a UERJ, a gente não tem a gente não faz isso, né? Das vezes que eu ia lá, tipo, entregar algum documento, alguma coisa assim de estágio, e eu acho que tem um potencial aí da gente fazer essas conexões, e eu acho que a galera olha para a gente também, tipo assim, pô, tu é designer, né? Tu vai fazer minha logo, vai fazer meu site, só que, tipo assim, vai fazer meu cartão de visita, só que a gente é muito mais potente que isso, e eu acho que a gente tem que mostrar essa potência, né? E tem que ser nessas parcerias. Fala assim, cara, vocês são da comunicação, vocês fazem o jornal da faculdade. Deixa a gente meter a mão aí, que a gente vai tornar um projeto tipo, bonitaço e as pessoas vão entender melhor e vocês vão conseguir chegar lá. Essa mensagem aqui que você quer que a pessoa, sei lá, se inscreva em tal coisa, não está visível, então ninguém vai se inscrever e tal. Então, a gente pode ajudar com a visualidade, a gente pode ajudar com a organização, né? Então, aí agora, eu passei para as professoras aí agora, o desafio. O Pedro, é muito, muito bom, né? Acho que a gente está aqui te ouvindo e é uma boa conversa, justamente quando você devolve para a gente uma pérola e bota aí uma agulhinha cutucando a gente também, né? A aprender com você e fazer a roda girar, no sentido de o que a gente vai fazer com isso agora, né? Então, já deu aqui para nós todos do grupo uma missão aí, né? Da gente conectar pontas ali dentro da UERJ. Eu vou fazer eu acho que a gente está se encaminhando já para o final, né, gente? Já são quase 7h30, né? A gente tinha combinado acabar às 7, enfim, como é o nosso primeiro encontro, a gente está ajustando. Mas justamente... Diga. Eu posso só fazer um fechamento aqui de um negócio que eu esqueci, porque quando a galera da Atlética veio me procurar e falou assim, Pedro, como é que a gente pode ajudar aí e tal? E aí eles estavam pensando em doar cestas básicas. E assim, não é que a gente não precisa, mas na época que a gente tinha uma lista, né, de pessoas que a gente tem para atender, e na época que ela chegou em mim, a gente já tinha batido a meta.
E aí eu falei assim, cara, vocês podem fazer uma doação para a segunda meta e tal. Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, vocês são atlética de várias faculdades de comunicação. É esse o potencial que vocês têm? Tipo, doar a cesta básica? Será que tipo, vocês não estão esquecendo dessa coisa, que é o saber de vocês, sabe? Vocês são comunicadores. Então, por que vocês não estão oferecendo, tipo, cara, que tipo de ajuda vocês precisam para comunicar? Vocês querem criar um podcast? Vocês querem criar um jornal? A gente vai compartilhar esse saber e vai fazer. Então, assim, junto com essa provocação de fazer a conexão, fazer essa provocação de usar o saber de cada grupo desse para o objetivo. Isso é, né, Pedro, aquela pergunta de Ivan para você um pouco antes, né? Eu vejo muito a sua vocação, né? De falar do design não só em seus aspectos materiais, né, concretos, visuais, né, comunicações ou produtos, mas esse aspecto mais estratégico, né, de serviços, como a gente fala, né? E que eu acho que é uma oportunidade agora nesse momento, né? Você está usando isso aí no seu contexto, no seu cotidiano, no seu repertório, e é uma grande oportunidade para a gente começar justamente a pensar em planos de ação para fazer conexões também, né? Com outros setores. A gente aqui na UERJ, né, a gente já até pensou numa outra conversa nossa em também deixar um legado disso aqui, de repente pensar em projetos de extensão, em workshops com extensão, né, muito inspirados pelo Pedro, né. Eu queria encaminhar, né, Helena, acho que para o final, mas eu queria fazer uma pergunta curta, né, porque eu até cutuquei ali a Camila. A Camila está finalizando a sua trajetória na ESG, fazendo um projeto de conclusão de curso falando sobre ativismos, né, e ativismos dentro da ESG, posturas ativistas, enfim. E a gente trata, né, Camila, não sei se a Camila vai querer falar, ela está ali quietinha, mas a gente trata esse assunto com muito entusiasmo, mas com muito cuidado também, né? No sentido de dar justamente, respeitar, né? Que a gente vê também muita empolgação e justamente como você falou, né? Muitas ações que depois não tem uma consequência, né? Muito entusiasmo, de repente, que não tem um legado, que não deixa um legado. Nesses projetos que se dizem projetos ativistas, design ativista, né? E aí eu queria te perguntar, você como um ex-giano há um bom tempo, digamos assim, né? Você como ex-giano desde 2008, você acompanhou também muito nessa trajetória. O trabalho da Camila fala de ativismo dentro da ESG, mas eu acho que você acompanhou esses 12 anos, né, vamos dizer assim, na ESG. Eu queria perguntar se você viu alguma diferença em relação a interesses nesses tipos de atuação que tem uma vocação mais de atuar junto, atuar com, né, determinados setores da sociedade, fazer pontes, né, com outros setores. Se você percebe alguma diferença em relação a interesses, em relação a isso, ou não, se isso já foi uma coisa que você sempre pôde perceber. Agora eu vou ter que voltar um pouco no tempo, assim, para fazer essa análise. Mas, com certeza, nos últimos anos, isso é notório, assim, pela quantidade de trabalhos, projeto final, que tem algum cunho ativista, social, né? Eu fico lembrando de alguns amigos aqui, o Rafael, da Dom Baobá, né, que agora tem a Negrei, o Artures, que também fez uma coisa sobre cultura preta, né, tipo, enaltecendo cultura afro e tal. E eu acho que cada vez mais acho que a escola está mais, eu sinto que a escola está mais aberta. Teve mais palestras, workshops sobre ações mais ativistas, os alunos engajados em projetos mais ativistas. Eu consigo perceber isso.
Eu acho que talvez no começo a gente já tinha, porque, por exemplo, eu fico pensando da galera que entrou comigo. E aí eu lembro agora do João Calmon. A gente falava disso, assim, entre a gente, e, tipo, tinha muito um debate assim, sobre a sociedade e tal. Tinha até uma colega que ficavam zoando, por que você não foi fazer sociologia? Mas não preciso fazer sociologia para na sociedade com a profissão de design, né? Com o saber do design. Na verdade, sim, o cara da sociologia é importante, ele tem que estar lá e eu vou me conectar com ele para realizar outras coisas. Então, eu percebo que teve uma abertura, teve um movimento mais forte dos alunos, mas eu acho que eu consigo perceber lá no começo que já tinha uma semente já também. Uhum. Legal. Mas também quem sou eu para analisar, assim, tipo... Você é um cara que está lá, né? Atuante há 12 anos. Você é uma pessoa muito importante, né? Para dizer o que você tem observado, né? Enfim. E aí você falou da Camila também está na minha turma, né? Fazendo o projeto final. Eu fico pensando se ela não poderia falar aqui também, sei lá, ser uma das convidadas. Eu acho que você poderia falar com isso. Quais serão os próximos encontros, né? O que vocês pensaram? Sim. E aí, Camila? Chamou, hein? Pedro chamou para a roda. Pois é. Ela falou sim. Eu acho a gente está tentando falar isso, né, Camila? Vamos lá. Acho muito legal. Camila tem uma pesquisa riquíssima, tá? Já coletou informações e já fez entrevistas e tem muita coisa para falar. Ela está pesquisando isso no contexto da ESG e acho que seria muito legal ela compartilhar a pesquisa, né, Camila? Muito legal. E importante, porque a gente precisa fazer isso para o TCC, a gente precisa abrir essa pesquisa aí antes de terminar o TCC, né, Camila? Abrir para os outros acrescentarem suas visões. Eu acho que isso tudo que o Pedro falou, né, é importantíssimo a gente ter essa troca, abrir essa troca para os outros cursos da UERJ. Isso foi uma coisa que a gente começou a fazer agora no UERJ Quarentena, né? A gente está em contato com o Hospital Universitário, a gente abriu um contato com o Instituto de Química, né, no sentido de fazer interpretações visuais desses materiais que eles estão produzindo, que é um material muito rico em termos de informação e conhecimento, mas que às vezes é um pouco árido para a população, né? Muito texto, né? Então uma pessoa que não tem fluência no texto, né, ler uma cartilha que são páginas e páginas de texto já assusta, né? Então a gente está tentando justamente fazer um pouquinho disso. Então esse momento mostra para a gente que basta a gente querer, que a gente consegue fazer essas pontes, né? Que pode ser uma ponte muito rica para a ESG de aprendizado nisso. Outro recado muito importante que você está dando, eu acho, nessa chamada, né? Que esse pode ser um canal só um segundo. Pode ser um canal muito... Esse pode ser um canal muito importante para a gente ter uma troca dentro da ESG, não só com as pessoas que estão fora da ESG, mas para a gente saber melhor o que os ESGianos estão produzindo, estão fazendo e como a gente consegue trazer esses projetos, que às vezes são teóricos, para a prática, né? Que essa realmente é uma dimensão muito fundamental para a gente investigar. Então, esse canal começou agora, né? Foi uma coisa que a gente está começando a organizar, mas eu acho que a gente pode abrir esse canal para a gente realmente discutir o que está sendo feito na ESG e começar a trazer esses projetos cada vez mais para a realidade prática e para a realidade dos ESGianos, né? Um saber mais o que o outro está fazendo. Está sem microfone, Bia. Não, é que o Pedro colocou aqui, né? Essa relação com o UPA é excelente, a proposta. Né? Fico pensando como vocês estão avaliando na ponta. Tentaram conversar com o usuário que teve acesso a esse conteúdo
A gente está nessa tentativa, viu, Pedro? A gente está sempre agora por conta também da gente estar em casa, né? Mas a gente tem recebido depoimentos, né? Do pessoal que está usando alguns objetos, né? De proteção individual. E o retorno das pessoas que solicitaram, Helena, acho que você pode falar melhor sobre isso, né, lá no UP, né, dos projetos das peças gráficas, né, e um retorno dizendo até que até uma maior visibilidade disso, né, Helena? Colocando na TV, né, quer dizer, é uma, vamos dizer assim, aceitação, né, é uma validação e de certa forma, reconhecimento, né, de como a comunicação visual nesse aspecto pode contribuir, né. É isso, né, pessoal? Acho que nunca acaba. Acho que a gente poderia ficar aqui também um tempão mais conversando. É uma troca tão rica, né? Mas a gente precisa aí fazer com que caiba na vida de todo mundo para a gente fazer outras vezes e todo mundo tá aqui de novo, né? A gente já passou aí um bocado do tempo, né, Helena? Isso. Acho que a gente pode encerrar, né? Acho que a gente pode encerrar. Eu gostaria de agradecer imensamente o Pedro com a sua fala aqui tão inspiradora. E mesmo antes, né, dele ter o diploma dele, como o design já está sendo um veículo de transformação, especialmente essa transformação que não é uma transformação supérflua, né, mas uma transformação social. Eu acho que é o nosso maior foco, né, a gente poder de fato transformar a nossa sociedade. Queria ver se o Pedro quer falar mais alguma coisinha aí no final, mas acho que eu já vou convidando todo mundo que está assistindo para que se inspire nessa atitude do Pedro e que tente ser um pouco esse elemento que agrega as pessoas, que faz rede, que procura não usar o seu conhecimento apenas para si, de uma maneira individual, mas que procure semear esse conhecimento e transformar outras pessoas. É aquela frase que ele lembrou, né? Ser a transformação que a gente quer ver no mundo, né? Pedro, eu acho que é um exemplo de atuação prática, né? De concretização desse ideal, né? Muito bacana, muito inspirador mesmo. Pedro, obrigada. Estamos aí, né? Acho que você botou na gente a responsabilidade de fazer a roda girar, a gente construir novas coisas a partir daqui. Estamos juntos, né? Gente, vamos lembrar também de acompanhar o projeto do Pedro, a Rocinha Resiste, né? Bem legal. A gente pode também contribuir, né? Pode continuar trocando por lá, e o Pedro está conectado aqui com a gente de múltiplos aspectos também, né? Ainda como aluno, mas como... Se quer dar um recadinho final, Pedro, deixar sites, indicações, alguma coisa para a gente contribuir? Eu tô lá no grupo de WhatsApp, eu tô vendo trabalhos incríveis lá. Eu não consigo acompanhar muito, porque eu participo de sei lá de quantos grupos que ficam lá pipocando o dia todo, então é difícil, e fora as demandas que a gente tem do coletivo, né? Eu sou um dos coordenadores, então sobra muito para a gente da coordenação. Eu tenho trabalhado desde começou o isolamento total nisso. Eu estou tentando descobrir maneiras um pouco de também fazer as minhas coisas. Então, é só para falar que eu estou um pouco sobrecarregado, mas eu quero fazer as conexões, né? Eu quero me relacionar com vocês e fazer trocas e tal, e aprender. Eu estou vendo coisas ali muito interessantes, inspiradoras. Eu queria agradecer muito o convite da professora Bianca, professora Helena. Também assim, é muito simbólico poder falar sobre isso agora, nesse ambiente aqui, egiano, né? Eu sou egiano, é isso. Então, é muito emocionante, é importante para a minha trajetória poder falar aqui com vocês agora. Fico muito honrado pelo convite. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa e possa contribuir mais, né, com essa escola. E é isso, queria agradecimento, né? E também não posso deixar de elogiar o plano de fundo da professora Helena, gostei bastante
Especialmente para nossa live. Botei um lençolzinho aqui. Tá lindo. E de mensagem final, eu queria deixar sublinhado, né, essa palavra do hackear, né? Eu acho que é uma coisa que eu trago de mim por um pensamento da favela também, mas também dos hackathons que eu participo, da minha relação com a tecnologia e com o empreendedorismo. E eu acho que o que dá para levar hoje é isso, é hackear os saberes. E hackear não é no sentido negativo, é usar essas informações que a gente tem acesso, que a gente foi lá para a graduação, assistiu às aulas, a gente teve acesso a esses saberes, a gente tem acesso a esse dispositivo que é a UERJ, então vamos pegar, vamos sugar esse conhecimento, né? Juntando com os nossos conhecimentos do território, da experiência de vida, né? Então, acho que é isso que eu queria deixar de mensagem final, para a gente ser designer e ser hacker também. Acho que é isso. Isso aí, gente. Acho que podemos fechar. Fechando. O André Lobo pediu para você deixar depois o site que você falou da curva, Pedro. Aí eu acho que é melhor você passar para a gente pelo WhatsApp e a gente põe o endereço, né? Depois, quando veicular o vídeo, tá bom? E agradecer também a presença de todos, né? A gente teve aqui um quórum bem significativo, bacana. Pessoas conectadas, né? Bem legal. Obrigada por todos que estão aqui. Para o nosso primeiro encontro, acho que foi um sucesso. Um sucesso. Eu e Helena estávamos aqui, ai meu Deus. Foi ótimo, foi ótimo. Estamos juntos. Vamos seguindo. É isso, gente. Obrigada a todos. Beijão, boa noite. Muita saúde para todos nós e cuidado. Saúde para todos. Obrigado. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Parar a gravação, né, Helen? Deixa eu parar aqui. Nem sei como é que... Deixa eu ver como é que eu paro. Pronto.